Rádio a Granel. Rádio a Granel apresenta Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo. Olá, fala aqui Henrique Menezes e essa é a série do podcast chamada Álbum de Retratos Sonoros, onde a gente faz um retrato sonoro de chorões aqui de São Paulo, da capital e do interior. Daí que a gente foi bater perna por Avaré, Tatuí, Leme, São Carlos, Taubaté, São João da Boa Vista e por aí afora, jogando conversa fora, sentando em banco na pracinha, tomando Campari nos botecos e, claro, tocando um chorinho bem brasileiro. Pelo interior, foram junto para somar nas rodas e papos o Rafa Toledo, o Kevin Augusto e o nosso professor de bandolim, Vitor Casagrande, porque ele é que tem lugar de fala, não é não, Vitinho? Fala, Menezes, fala, pessoal, é isso aí. Hoje a gente recebe o Pacheco, que na verdade se chama Francisco de Souza Bueno e é um cavaquinista e compositor excepcional, nascido em Porangaba, no interior do estado de São Paulo. O Pacheco ele acompanhou Deus e o Mundo tocando na rádio e na TV e tem um catálogo de composição com nada mais nada menos que uns 200 choros, assim, um mais bonito que o outro. E para provar isso que eu tô falando, a gente está ouvindo aqui o 7-0, que é um choro do Pacheco, gravado pelo conjunto Nosso Choro, de lá da capital. Nós aqui da Escola de Choro de São Paulo tivemos a alegria de conversar com o Pacheco lá em Tatuí e o mestre, já beirando os seus 90 anos, compartilhou muitas histórias com a gente e o papo teve a participação do nosso professor Altino Toledo. Francisco de Souza Bueno. Não tem nada a ver, né? Por que Pacheco? Porque quando eu era pequeno, todo mundo, como é que é o seu nome, menino? Eu não sabia falar. Francisco, eu falava Pacheco. Tanto é que a minha família me chama de Pacheco. Até com I, né? Mas fora do povo, aí virou Pacheco. E qual a sua data de nascimento, Pacheco? 11 de julho de 1936. Faz tempo. Aonde? Porangaba é uma cidade que é aqui pertinho de Tatuí. A minha história foi... Quando eu era moleque, minha mãe tinha uma pensão aqui em Tatuí, lá para baixo. Lá. E do lado da pensão tinha um pátio, um terreno vazio, né? Era uma praça, vamos dizer. E naquela praça a gente jogava futebol, essas coisas, né? Eu não gosto de moleque. Daí apareceu uns caras com uns instrumentos lá, aí virou um lugar primeiro de samba, depois virou de choro, tudo. Molecada com 13, 14 anos. Formamos um regional e em Tatuí tinha a festa do carnaval, que era fantástica, era um dos melhores carnavais do Brasil. Carnaval de rua, tudo isso, né? E nós nos apresentamos na praça. E que instrumento? Eu tocava cavaquinho. Você começou tocando cavaquinho? Cavaquinho. Meu primeiro instrumento foi cavaquinho. E tinha 2 violões ótimos. Todos eles parecidos já, né? O único mais teimoso sou eu que estou aqui. Cavaquinho? O que o senhor decidiu pelo cavaquinho? Não foi eu que decidi. Meu pai ele tinha uma sorveteria aqui em Tatuí. De vez em quando ele ia para São Paulo comprar as coisas para a sorveteria, né? E numa dessas viagens, ele foi acompanhado de um músico aqui de Tatuí,
chamava Gilberto. O Gilberto tocava violão tenor, tocava bandolim bem, sabe? Estava velhinho já, os dois foram para lá. Aí o Gilberto viu um cavaquinho lá, gostou muito, achou muito bonito o cavaquinho. Ele falou, vou comprar esse cavaquinho. Ah, bom, comprou lá e trouxe. Só que quando ele chegou em Tatuí, ele falou para o meu pai, Salvador, eu vou dar esse cavaquinho para o seu filho. Eu falei, mas ele não toca, mas vai tocar, eu vou ensinar ele. E me deu o cavaquinho. Daí ele me ensinou a afinação de cavaquinho, ré, sol, si, ré, né? E comecei a ler nessa afinação. Aí eu tinha acho que uns 10 anos até, quando eu comecei. Deu. Daí, dali uns 3 anos eu estava tocando na rádio difusora de Tatuí. Toda a turma daqui. Aqui tinha muitos músicos bons, sabe? Tanto é que essa tradição tem até esse conservatório maravilhoso que tem aqui, por causa disso. Porque tinha muito músico aqui. Então a turma falava, vamos investir nisso, né? E deu certo. O conservatório está até hoje aí. Com essas figuras maravilhosas, com esses professores de primeiro mundo, velho. Não é fácil, não. Todo especialista. Daí eu fui morar em Osasco. E lá em Osasco eu conheci um pessoal que tocava choro. Entre eles o João Macacão e outras figuras lá que muitos deles foram para frente no choro, né? Eram bons. E eu dei sorte porque eu cheguei lá e não tinha cavaquinho. Daí comecei a tocar com eles. Quando eu arranjei um substituto para mim, eu fui tocar com os Esmeraldino, o conjunto dos Esmeraldino. O Esmeraldino tocava contrabaixo e cavaquinho. Mas como eu fui tocar lá, eu tocava só cavaquinho. Eu falei para ele, olha, se eu for contrabaixo, pode esquecer que eu não sei nem pegar nele. Ele falou, não, você vai ser o cavaquinhista agora. Olha que responsabilidade para um menino de nem 20 anos. Assim. Isso aí deve ser 1950 e pouco, 52, por aí. Isso em São Paulo? São Paulo, eu já estava morando lá. E aí o senhor ficou trabalhando com ele? Daí eu fiquei no Regional Tupi, porque o Rago tinha o famoso Regional do Rago, né? A Rádio Nacional veio para São Paulo e montou uma rádio, né? A Rádio Nacional era famosa no Rio, né? Mas ele veio para São Paulo e montou uma rádio. E tinha que contratar um regional, porque toda rádio tinha que ter um regional, né? Para acompanhar os cantores. Aí chegou lá, ele falou, olha, nós temos um conjunto, mas não é conjunto de ritmo, nós queremos regional. Cavaquinho, bandolim, flauta e tal. Aí formaram, o Rago já tinha regional formado, foi para lá. Mas os Esmeraldino não quis vir. Porque a Rádio Tupi era perto da casa dele. Era no Sumaré. É. Aí ele falou, se eu for para lá, para mim vai ser muito cansativo, tá tudo. Ele era gordão, tá? E até a rádio é muito longe. Daí ficou lá. E lá ele montou esse regional, novo regional Tupi, que eu entrei a tocar com ele. Por que é o 7-0? Por que é o 7-0? 7-0 por causa de uma vez que estava ensaiando essa música, né? Com o João Macacão, eu estava passando para ele a harmonia, e estava a cifra, lendo a cifra e tal. Daí, eu não toco bandolim, né? Essa música foi feita para bandolim. Aí fui tocar para ele, errei tudo. E ele não errou um acorde, ele tocava bem mesmo, né? Ele fez certinho, eu errei tudo. Daí eu falei, João, já descobri o nome dessa música. Falei, qual que é? Que não tinha nome, né? Eu falei, 7-0. Por quê? 7 para você, 0 para mim.
Fala que você não acompanhou. Foi todo mundo, Orlando Silva, Silvio Caldas, Nora Ney, quem aparecia lá? Todos os cantores mais famosos da época, que era a única emissora de televisão que tinha. Os primeiros programas de televisão foram acompanhados por nós, que não tinha orquestra ainda. O Luiz Arruda Paz estava montando a orquestra Tupi. Eu lembro dos primeiros ensaios dele, que eu gostava muito e ia assistir, né? Para aprender, né? Não tinha orquestra pronta ainda, não dava para acompanhar os cantores. Então, quem acompanhava éramos nós. Nós éramos a orquestra da primeira emissora de TV do Brasil. Isso era na Tupi. Rádio e Televisão Tupi. Sumaré. Eu passei uma boa parte da minha vida lá, pelo menos uns 4, 5 anos, né, naquela região. Daí eu comecei a tocar, conheci o Caco Velho, aquele sambista gaúcho, e comecei a acompanhar o Caco Velho em show, assim, né, com o conjunto dele, já tinha saído da Tupi, sempre levando o cavaquinho, além do violão, eu já estava tocando guitarra, né? Então eu fazia uma misturança, né, cavaquinho, guitarra, né? Daí eu conheci todo mundo que era do choro, Poli, não sei se você ouviu falar do Poli. Poli era um músico incrível, me ensinou muito. Ele falava, rapaz, você tem que aprender a ler música, pô. Senão você vai ser um analfabeto andando pra cá, pra lá. O cara põe a partitura na sua frente, você passa vergonha. Você não sabe ler, né? Poli foi o maior, ele tocava guitarra havaiana, além de guitarra, violão, né? Cavaquinho, bandolim, o que você desse na mão dele de corda, ele tocava, e bem. O Poli é considerado um garoto de São Paulo. O garoto era assim, né? Tocava tudo, né? Eu conheci o garoto também. Conheci o garoto na casa Del Vecchio, a loja de música, né? De instrumentos musicais. E lá eles, quando viam um molecão já aprendendo, eles davam preferência. Queria que os meninos aprendessem. Era certo, né? Aí um dia estava uma chuva enorme em São Paulo e eu trabalhava numa lojinha lá perto da rua da casa Del Vecchio. Aí eu falei, bom, deu aquela chuva, eu falei, vou lá na Del Vecchio, daqui a pouco passa a chuva, eu volto a trabalhar. Fui lá, a chuva não passava, não passou mesmo. Aí daqui a pouco chegou um cara com uma capa assim, tudo, por causa da chuva, né? Olhou assim a gente tocando. Posso tocar com vocês? Eu falei, pode, aqui é livre. Eu não sei se ele tocava ou não, né? Mas vamos ver. Aí o cara chegou e sentou. Rapaz, nunca vi um cara tocar daquele jeito. Era o garoto. Eu conheci o garoto sem saber que ele era. Daí os caras falaram, você é louco tocar com o garoto aí? Ele é o garoto? Daí deu tremedeira. Pacheco, essa aí o que é? É? Essa aí o que é de Porangaba? Não entendi. Essa aí do que é? Essa música aí? O autor é do Porangaba. Era irmão do Pingo. É de um compositor lá de Porangaba, Pedro Nogueira. Vamos nessa? Pedrinho Nogueira. Não maior. É um negócio meio sem explicação, né? Como é que você vai fazer uma coisa que você não tem referência nenhuma? Se o cara falasse, faz um Ré menor, eu não sabia o que era Ré menor. Eu fazia, mas não sabia. Eu fazia tocando, mas não sabia o que era. Agora, fui aprendendo. Foi esse amigo do seu pai que te ensinou? É, ele me deu várias dicas assim. Mas as dicas que ele me dava era tudo coisa que era superada. Antigamente, os músicos de choro principalmente, eles falavam
a linguagem deles era diferente, sabe? Isso aí em São Paulo, em qualquer lugar. Que era como? Ele falava assim, faz a primeira de Ré. Primeira de Ré era Ré, né? Ré maior. Agora a primeira de Ré menor. Aí você fazia a primeira de Ré menor. A segunda de Lá. Sabe o que era a segunda de Lá? A segunda de Lá era Mi. Mi com sétima. Mi com sétima era a segunda de Lá. A linguagem era assim. Era outra coisa. Só depois que eu fui entender a cifra, né? GM, esse negócio. E aí você começou a aprender a ler música com o Poli. O Poli me ensinou muita coisa. Não foi só ele, muita gente, outras pessoas me ensinaram. Mas veio de São Paulo já. Em São Paulo com o Poli. Ensinou. Pessoa que eu devo muito também. E outros músicos, depois todos os músicos, um ajudava o outro, sabe? Os músicos eram uma classe bem unida. Ninguém prejudicava o outro de jeito nenhum. Se soubesse que você prejudicou algum, você estava ferrado. Eles não davam chance mais. Roda de choro era direto. Todo dia tinha clubes, era lugar. Você morava, por exemplo, no Brás, morava perto de um clube lá, ou era sócio do clube, você já montava uma apresentação de choro lá dentro. Ninguém ganhava nada, né? Isso é verdade. Mas era um intercâmbio muito bom. Né? A gente aprendia muito, né? Cada dia você via um músico melhor que o outro. São Paulo sempre teve músico bom, né? Os melhores músicos do Brasil estão no Rio e São Paulo. Agora mudou, tem muita na Bahia, no Norte, no Nordeste, tudo, né? Eu vou falar um nome só, Valdir. Esse aí foi o rei. O Valdir não é só do cavaquinho. Para mim, ele é a música. Eu aprendi tocando com ele, ouvindo o disco do Valdir Azevedo. Eu era um moleque meio pobrinho, então eu não tinha grana para comprar disco, nem vitrola eu tinha. Então eu tinha uns amigos meus que trabalhavam numa loja de disco. Eu ia lá e falei, põe aquela música assim, assim, assim. O menino punha, toca a primeira parte. Tocava a primeira parte, eu corria para minha casa e pegava o cavaquinho, decorava. Aí voltava. Agora toca a segunda parte. E aprendi assim. Guardando no ouvido. Alguma virava meio parceria minha, né? Botava no meio. Qual o choro? República? Opa, vamos lá. Qual é esse, Henrique? O senhor acompanha esse aí? Qual? República? Esse choro aí. Se for botiquim, vai bem. Agora, se não for botiquim... Aqui em Itati tinha uma casa que tinha choro todo domingo, né? Era um restaurante. E era aquela Vera Outro, sabe que a atriz da Globo? Era dela. Dela e da irmã dela. E ela fazia assim, todo domingo a gente vinha tocar. Aí eu botei o nome do choro, do nome do bar. Era República Botequim. E o nome do choro é esse. República. Que beleza. Vamos lá? Ó.
E ele, quando ele soube, porque eu tocava num conjunto e a gente acompanhava cantores, assim, televisão, rádio, né? E a gente estava tocando num festival que teve lá em Santo Amaro, no bairro Santo Amaro de São Paulo, perto do rio, lá, sabe? É um lugar bonito. E a gente estava acompanhando os cantores, olhei assim num canto assim, parece que eu conheço aquele cara. Cheguei lá, era Valdir. Eu me apresentei para ele, falei, Valdir, eu sou teu fã, teu admirador. Puxa, fica à vontade, ele falou, eu estou vendo vocês tocar, estou gostando, pra caramba. Por isso vai tocar aí, vou, e vocês vão me acompanhar. E aí ensaiamos com ele tocou em vários shows. Depois ele me chamou no palco e falou, agora eu vou apresentar um paulista aqui que toca choro com cara com sotaque carioca. Eu não sabia que era eu. Era ele. Que legal. Daí toca um choro bem conhecido. Tá? Eu toquei Carioquinha. Toquei. Nossa, ele ficou tão feliz. E eu nunca me esqueço do Valdir. Depois eu tive outros encontros com ele. Eu tinha um amigo, vocês conhecem? O Canhotinho. O Canhotinho é o cavaquinho do Demônios da Garoa. Ele é muito amigo meu. E ele soube que eu ia tocar no lugar e foi lá para ver, né? Para prestigiar e tal. Daí eu pedi para ele tocar um choro, rapaz. Ele tocou um choro, eu chorei, velho. Eu sou difícil, sou meio durão, sabe? Eu chorei com a interpretação dele, de uma música do Valdir, Minhas Mãos, Meu Cavaquinho. Ele é fantástico, Canhotinho. Tá aí, mano. Belo choro, Muito bom. É, Pachequito. Eu componho até, eu sou metido a compor até bossa nova. Mas tem bastante, a maioria grande é choro mesmo. Eu nasci no meio do choro, então não tem por onde sair fora. Bom, choro deve ter uns 200, acho. As meninas lá de Porto Feliz gravaram 20 choros meus. Exagerada, né? Bom, o pessoal que tocava comigo na época, vamos dizer, eu não sou metido a besta a falar bobagem, mas eles eram fantásticos. Era tudo menino, tinha 14, 15 anos. O nome deles, um era Raul Martins. Ele trabalhava na Casa Pernambucana, nas horas vagas, né? E o resto era choro. Tocava, mas tocava muito, Raul. Violão. Outro, que era violonista, e depois tocou guitarra e guitarra havaiana. Esse aí tem até a história dele. Chamava Paulo Ferreira, era filho de um português. E o pai dele detestava músico e música. Então ele vivia correndo do pai para tocar escondido. Mas no fim eu peguei amizade com o velho, e daí conversei com ele, falei, não, menino, ele quer tocar só, até é bom, não sai pra bagunça nem nada, só vai tocar. Aí daí o velho ficou meu amigo e daí começou a respeitar mais o filho. E o dom do filho, que era um grande músico, menino. E esse rapaz, Paulo Ferreira, ele tinha uma musicalidade fantástica. Um dia ele falou pra mim, Pacheco, eu comprei uma guitarra havaiana. Falei, o que é isso? Não sabia nem o que era. Era uma guitarra havaiana. Ele trouxe a tal guitarra, ele
conversava com a guitarra, sabe? Ele falava umas coisas e respondia com a guitarra, assim. Você vai lá, a guitarra falava, velho. Mas era fantástico, sabe? E esse rapaz, ele já faleceu também. Ele foi um cara que me ensinou muito também. Aprender a ler música, foi ele que me ajudou muito. Tinha um que era pandeirista. Então esse até tem uma história engraçada dele. Já. O apelido dele era Joaquim Mistura. Joaquim Mistura e tal, e tocava pra caramba, pandeirista de primeira, sabe? Aí eu falei, Joaquim, por que você é chamado de Mistura? Ele não contava. Daí um amigo dele me contou, falou, sabe como é que é a história dele? É a seguinte, a família dele arranjou um emprego para ele trabalhar, ir na fábrica São Martinho, tinha aqui, na fábrica grande, né? E tinha muitos operários que não eram de Tatuí, que moravam, né, e trabalhavam nessa fábrica. E ele ia levar comida para os operários. Então levavam comida, mas daqui a um dia os caras começaram a reclamar lá, os fregueses dele. Falou, cada vez que ele vem aqui não tem mistura, ele come tudo a mistura. Daí o apelido dele ficou Joaquim Mistura. E pegou, ele era conhecido no meio musical como Joaquim Mistura. Era uma figura. Também um grande pandeirista. Cantava bem pra caramba. E assim, tinha muitos músicos bons, nossa. Daqui de Tatuí, ninguém era músico profissional. Depois outros, que nem esse, o Paulo, que eu falei para você da guitarra baiana, ele se tornou músico profissional. Ele foi até fora do Brasil, viajou, uma orquestra dele. Mas ele foi, acho que um dos únicos que se tornou profissional. E você se tornou profissional logo cedo? Eu comecei já. Eu não sabia fazer outra coisa, virei músico. Mas você falou que você trabalhava numa lojinha lá. Mas aqui é para ganhar um trocado só, velho. Mas não demorou muito, já parei. Eu dei uma sorte tremenda. Na hora que começou a televisão no Brasil, eu fui tocar no único conjunto que tocava lá na televisão, que acompanhava os cantores, né? Isso aí, a minha cara apareceu em muito lugar, né? Eu fiquei meio conhecido por causa disso. E era como o dia a dia, assim? Você ia todo dia pra rádio? Ia todo dia. Não tinha nem feriado. Apesar que eu trabalhava pouco. Às vezes fazia um programa de manhã, outra à noite, ou outra à tarde. É pouco assim. Era 1, 2 horas, no máximo. E tinha que ensaiar, né? A hora que perdia mais era o ensaio. O difícil que a gente... por exemplo, eu não lia música, né, no começo. Era muito difícil. Depois eu fui aprendendo a ler, daí ficou fácil. Aí botava a parte na frente, qualquer um que cantava, estava tudo certo. Essa banda foi, modéstia à parte, foi considerada a maior conjunto de baile do Brasil. Agora chega, não amo mais, já me cansei de ser passado pra trás. Agora chega, pois eu dei o pontapé quando eu amava demais. Agora chega. Era Super Som TA. Quando eu entrei nessa orquestra, nesse conjunto, tinha o contrabaixista que tocava no conjunto, antes de mim, ele se formou médico, e nenhum deles eram profissionais. E foram entrando os profissionais, os que não eram, iam saindo, né? E continuou, só o dono ficou, que chamava Nilo de Souza Melo. Ele era o dono do conjunto, o chefe e o dono. Então ele escolhia os músicos
E ia substituindo. Aqueles que saíram, a maioria eram estudantes, sabe? Você formava médico, outro se formava advogado, isso. Iam saindo fora e ele ia substituindo por músico profissional. Até que ficou todo mundo profissional. Mas já tinha uma boa estrutura, sabe? Porque ele sabia dirigir o grupo. Viajamos, só não fomos para o Japão. Fomos para tudo quanto foi canto do mundo. Lá, música para baile, né? Música dançante. E chegamos a tocar na época do Beatles, a gente tocava Beatles. Depois entrou aquelas bandas bem do começo do fim do século passado. Música assim era rock and roll, rock pesado. A gente tocava tudo, velho. O senhor tocava contrabaixo? Eu era baixista. Eu era o arranjador da banda. A turma fala que eu era o arranjador de encrenca. Meu apelido era arranjador de encrenca. E com essa banda você tocou até que época? Até terminar o século. Quando terminou o século, eu parei. Foi 5 anos antes de terminar o século. Porque eu continuei dando aula, né, até terminar o século. Daí parei mesmo com tudo. Só toco com os amigos só. E toco de tudo, né? O que pintar, choro. Foi que eu falei, vem, até gritei, vem, eu esperava ver você por aqui. Foi que eu falei, vem, até gritei, vem, outro dia não demora a assistir. Tem que fazer mais umas 3 edições ainda. Por um. Você tem aquela... Qual que é a história desse aí, Pacheco? É? Alvorada. Qual que é a história do Alvorada? Ah, o Alvorada? Alvorada... Não tem muita história assim. Eu achei bonito o nome, Alvorada. Eu coloquei de manhã, né? Eu não sou de acordar na Alvorada, eu acordo depois de meio-dia. Ah, não. Mas eu fiz um choro pra Alvorada. Tá no cedo. Antes eram as 2. Dei aula 15 anos. E é aí que eu me aposentei. Foi minha sorte, né? Que eu arranjei a aposentadoria no fim da carreira. Senão, sei lá. A gente não tem muito juízo, né? A gente não faz as contas bem feitas. Cavaquinho, De cavaquinho? instrumento de corda, cavaquinho, bandolim, violão, guitarra, contrabaixo. Era metido, velho. Vocês estão formando, graças a Deus. Tomara que vocês formem. Traga mesmo moçada para esse caminho. É o caminho do bem, velho. A música é o caminho do bem. Não adianta querer falar que leva para o mau caminho, não leva, não. É o caminho do bem. Eu ajudei muito músico, sabe? Eu pegava músico bêbado, né? E conversava com ele, levava numa boa. Até que eles ficavam numa boa. Eu ajudei muito. Não gosto de falar disso porque parece exibição, mas não. A gente tem que fazer isso, sabe? Procurar quem está indo para o mau caminho, né? Porque eu tocava e via cara cair perto de mim, velho. Ficava triste pra caramba. Uma pessoa boa, né? Caída, era triste. Então eu procurei ajudar muito nisso aí. E eu gosto o que vocês estão pretendendo fazer. Eu acho muito bonito isso. Vocês estão querendo montar fazer voltar essa realidade, essa coisa na cabeça do povão, né? Entender. Isso é uma coisa tão bonita. O cara que toca assim que nem vocês estão fazendo, no que depender de mim, pode me procurar. Então, vamos
É isso aí, minha gente. E no próximo programa, a gente fica na capital mesmo para conversar com o Clodoaldo, que foi pandeirista do Conjunto Atlântico e do Isaías e seus Chorões, um dos maiores chorões vivos que a gente tem no estado de São Paulo. Nó na Garganta é uma produção da Rádio A Granel para a Escola de Choro de São Paulo. Este programa usou áudios gravados durante a roda de choro feita no dia da entrevista, com participação de Pacheco no cavaquinho e Garotinho no violão 7 cordas. Utilizamos também gravações do grupo Choro das Três e do conjunto Super Som TA. Entrevista: Henrique Menezes, Rafael Toledo, Vitor Casagrande, Kevin Augusto e Altino Toledo. Locução: Henrique Menezes e Vitor Casagrande. Roteiro, edição e sonorização: Henrique Menezes e Maria Fernanda Carmo. Este projeto foi realizado com recursos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo por meio do edital Fomento Cult SP, Fortalecimento das Culturas Populares e Povos Tradicionais.